O Lísias vai partir de São Paulo e vai chegar a Belém do Pará, né? Em lombo de cavalo, em lombo de mula, em batelão, que é o barco usado aqui na região. Mas no caso da aviação, é a definição de uma estrada impalpável, uma estrada virtual, medida e desenhada no ar, percorrendo a floresta como nunca nenhum avião havia percorrido antes, e ao solo a demarcação dessa rota por campos de pouso que ele implantou quando fez a expedição terrestre. Meu pai foi para Araxá, em 1948, e conseguiu fazer o curso. E naquele tempo já tinha muito desenvolvimento com gente de poder aquisitivo alto em torno do garimpo. Ele se associou mais o Moisés Brito e comprou o primeiro avião. Ele adquiriu primeiro um PA-20 chamado, era um avião de 4 lugares de tela, né? Em 1958, ele sai de Porto Nacional para comprar, ele tinha adquirido na Cássio Muniz, em São Paulo. Ele saiu daqui para comprar o primeiro aviãozinho dele nos Estados Unidos da América. Ele foi para o Ista, fábrica da César, e avião voando, né, de lá. Então, o meu pai, Cornélio Ribeiro Dias, muito amigo de João Querido, pediu que ele fosse nos buscar em Carolina para levar para a Cristalândia. Eu me lembro do último avião do meu pai, em 1972. Era um Bonanza, achei bonito demais. Fez o brevet em Porto Nacional. Voava Porto Ponte Alta, Porto Novo Acordo, Porto Dianópolis, Porto Natividade, Porto Gurupi. Ponte Alta, Novo Acordo, tudo era levado em avião, café, sal, açúcar, porque não tinha estrada. Meu pai ele veio para Porto Nacional, para casa do comandante Vicente, né, que era muito amigo do meu avô, e deixou ele lá na época para brevetar, né. O primeiro avião que eu vim voar foi o BAU, que era do Vicente, no Céu, que ficou nos Estados Unidos, em 1972. Eu tive a oportunidade de conhecer o Aeroclube, porque eu também não sabia nada disso ainda, eu tinha 16 anos. E o presidente do Aeroclube, eu fiquei amigo dele, e ele falou, por que você não faz o Aeroclube? Eu falei, como é que faz para fazer o Aeroclube? Ele falou, você procura o presidente e fala com ele que ele te dá as dicas tudo. Eu falei, quem que é o presidente do Aeroclube? Ele falou, sou eu. Eu falei, então vamos embora, vamos fazer. Mas eu entrei na escola em maio já para estudar, mas eu já vinha começando a ler. O seu Gama, que era muito amigo do meu pai, mandou uma apostilha para mim de Justiniano Tiago Filho, se não me engano. Era uma apostilha de todas as matérias juntas, resumida e numa explicação fabulosa. Naquele tempo tinha muito avião e não existia piloto. Qual foi o primeiro avião que você pilotou? Um Scalene. Inclusive o prefixo desse Scalene eu lembro direitinho, Papatango Bravo Tango Golf, um Scalene, de propriedade do senhor Cesário Borges de Araguacema. Foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego. Nós voávamos no olho. Eu saía de Santa Terezinha para Goiânia num avião que não tinha nem busca. E chegava lá. Por quê? Porque quando eu pegava duplo, eu sabia até onde é que ia. Tudo quanto é pau, que tinha aquela árvore grande ali, aquele lago acolá, tudo eu sabia. A Di também. A Di gostava de me dar um repasse. Achava bom, Finado Bobó. Eu acho que esses aviadores mais velhos, isso é da aviação. Quando pega um moleque meio que bom no prancheado de voar, eles ficam assim, repassando, né? A gente voava em Santa Terezinha, lá no Mato Grosso. Tinha várias fazendas que estavam abrindo, já estavam... Eu fiquei voando com o meu irmão, o CFK, até 1982. Aí ele vendeu, aí eu fui para Tucumã, fui devagarinho lá para Tucumã, no Pará. A princípio, todo moleque lá de Porto, eu falo moleque menino, certo? Ele tinha esse sentimento de ver avião. Por quê? Porque era uma cidade pequena, na cabeceira da cidade tinha o aeroporto,
E ali pousavam os DC-3, da Real, da Aerovia, da Cruzeiro, enfim. Jacques fez o brevet em Rio Claro, em 74. Até entusiasmado, tudo no pensamento do comandante Alberto, já era piloto há muito tempo, né? Aí ele começou a voar com o Adir Valente, lá de Porto. Eu era criança, eu lembro muito bem. Eu morava aqui, logicamente perto aqui do rio, né? Bem próximo à margem. E o Catalina da Força Aérea pousava e eu corria como criança para lá para a beira do rio, vendo aquele avião parando ali, surgindo aqueles pilotos de macacão nas asas dos aviões. Para mim aquela coisa, parecia coisa de outro mundo. Na escola tinha lá um professor que chamava Penx, né? Era professor. Aí ele disse, aqui só vão passar 2. É o fulano e fulano, porque eu não vou citar não. Aí eu pensei que era comigo, e quer saber, esse rapaz não me conhece, não é possível. Só vão passar 2. Bom, aí fomos. Quando terminaram as provas, doutor, passou só 1, e era eu, por sinal. Pronto. Que eu brevetei com 17 anos. Eu brevetei no mês de março, aproximadamente, fiz 18 anos no mês de outubro. Então eu tinha uma autorização especial do Ministério da Aeronáutica para poder voar e tal, porque naquela época isso era possível. Eu tive 2 banhos de óleo. Um na escola mesmo, né? Lá em Belo Horizonte, era o Clube Minas Gerais. E outro me fizeram banho de óleo em Aragacema, quando eu solei o avião do Adir. 25 anos atrás eu pisei a primeira vez no Aeroclube. Era o Clube do Pará, Belém, no Pará. Né? E lá tudo começou a render. Eu tinha 17 anos de idade. Comecei a fazer Aeroclube com 17 anos. Só que o meu solo foi depois dos 18. Né? Sou bacharel em Ciências Aeronáuticas e é um curso de 4 anos e que você estuda praticamente todos os setores da aviação. Durante a graduação, dentro da graduação, eu fiz o Aeroclube de Goiás. Eu terminei o curso de PP, eu fui para a convite do comandante Burguinha para Redenção, no Pará. E lá eu tive a oportunidade de voar com ele e aprender a voar lá. Foi em Porto, o teórico, a prova foi em Goiânia e o prático já fiz em Ourinhos, São Paulo. O voo solo foi em Ourinhos, foi o primeiro, porque o Aeroclube de Porto nesse período estava fechado. Na realidade, eu, o Vessiano, até o Buti também, o Dinho, nós 4, tiramos o brevet lá no Seu Vilar. Desde a infância, tinha um contato muito grande com o avião. Acho que foi por isso que me despertou mais o helicóptero do que o avião. Tomou banho de óleo? Tomou muito na região do Curupi, ou na região do Pará, ou em Goiânia. No primeiro pouso solo da minha vida, quando eu vim triscou as 2 da frente, ele flutuou, né? Flutuou, subiu, ao invés de aplicar um pouquinho de motor, porque é o normal, mas com a inexperiência da época, né? Eu deixei, ele desceu, igual a jaca madura. Para o Aeroclube eu não tinha nem 18 anos ainda. Eu tinha 17 anos, fiz minhas horas de voo, fiz minha formação toda, meu cheque. Em 80 eu estava com o brevet na mão. A convite do Alberto eu vim para Conceição do Araguaia. O saudável comandante Copila, Antônio Doca Amorim Rego, onde o Alberto falou, arrumei o lugar para você começar a voar. Darcy Amorim Rego, o irmão dele, tinha a Copila, táxi aéreo. Foi onde eu comecei minha vida. 1980. Devido à convivência com meu pai, que é piloto, isso aí facilitou a minha entrada no mundo da aviação. Desde criança você olhar seu pai, o piloto de avião, o domínio do homem sobre uma máquina, toda aquela, desde o meu avô, que era uma aviação completamente diferente da que eu vivo hoje.
Aí ele vendeu esse avião e comprou um outro, DQP, o prefixo dele. Era um chamado Super Cruise da Pipe também, um avião de 3 lugares, já um na frente e 2 atrás. Mas um avião muito bom e moderno para a época. Que além de aviador, instrutor, ele era também mecânico e entelador, que eram os aviões, a maioria era de tela naquela época. Ele então começou a sua base de trabalho mesmo, eram os garimpos da região aqui, do então norte de Goiás. Em pistinha ruim no sertão, arriscou muito a vida. A atividade dele foi transporte de malas do correio para as cidades de Pirinópolis, Corumbá, Leopoldo Bulhões. Naquela época não tinha campo para todo lado não, entendeu? Você tinha... Hoje não, hoje está tudo fácil, tem pista para tudo que é lugar. Naquele tempo não tinha pista para todo lado. Não tinha freio os aviões daquele tempo. Os aviãozinhos não tinha freio. Depois que começaram a botar freio, né? Então tinha a sapata que vinha enroscando no chão lá e parava o avião, né? O primeiro 210 que eu comprei na minha vida, foi lá em Araçatuba, São Paulo. Eu não conhecia, mas botei ele no macaco e chamou o mecânico. Eu quero todo o sistema desse avião. Anotei no caderno. Porque eu vim pra cá, ninguém ia mexer. E meu pai começou a voar, o primeiro emprego dele foi para um meu padrinho. Eu tinha meu padrinho de batismo, ele comprou um Cessna. Se eu não me recordo se era um Cessna 140 ou era um Cessna 170. Jogar a carga para abrir fazenda, eu joguei muito também, abrir picada, abrir pista. Você botava a carga e levava um jogador dentro, um rapaz para jogar. Aí você passava na clareira e falava raio, o cara jogava o saco. Você remitia e dava outra volta. Você colocava as caixas dentro, tinha uma alavanca para fechar e um badeco, que é o auxiliar para jogar os sacos dentro, né? Jogando. Era voo baixo? Demais, baixo em cima de castanheira, não é baixo em cima de soja, não. Na aviação não tem quando mais você treina, não. Na aviação todo dia você está aprendendo, né? Todo dia, não tem esse negócio de... Cada dia, por mais que você voe 10 anos, 20 anos, 50 anos, você sempre tem uma surpresa. Você está aprendendo, sempre você está aprendendo. Operava numa pista ali perto de Santa Terezinha, chamava Cantagalo. Não era a pista, era a rodovia. Nós pousávamos na rodovia. Um dia eu posando lá e eu estava até com o gerente, seu Miro. A gente entrava no caixão da rodovia e posava lá na frente. E ela tinha um mata-burro lá na frente, sabe? E eu posei, quando pisei no freio, tá, quebrou o freio. Eu falei, seu Miro, segura ele não, passar no mata-burro. Eu venho do Atalmir, lá de Gurupi. Que avião que era? Era um Skylinezinho, o KMJ. Eu saía às 6 horas da tarde do meu serviço, ia para a faculdade de Direito. Saía da faculdade de Direito 10h30 da noite, 22h30. Corria para o aeroporto para ganhar experiência um pouquinho como copiloto para ir buscar jornal em Belo Horizonte. Um belo dia faleceu o piloto da Vale do Rio Cristalino, que era da Volkswagen, né? Alberto Vava, na Campo Alegre do lado, frigorífico Atlas, foi lá e convidou ele, já que estava sem piloto da Cristalina, uma empresa muito grande da Volkswagen. Aí foi a chamada dele, o Jackson veio para a Cristalina, onde voou 16 anos. O aluno, quando entra dentro da cabine do avião e tem o instrutor do lado, o instrutor é Deus para ele, ele sabe tudo. Por mais que talvez aquele instrutor também tenha seu limite, né? Mas o aluno confia plenamente. Aí eu fui para voar com o Danton, da Aveni, que é o meu tio, né? Eu fui lá para a fazenda que ele trabalhava, né? Ele tinha um trabalho lá e eu fiquei 1 ano lá. Eu vim para Santa Terezinha para tomar duplo com o Dingo. Meu irmão, meu pai tinha 2 aviões, o Gassant tinha um, meu pai tinha outro. E eu comecei a tomar duplo com o Dingo. Quando eu cheguei em Redenção, o dono da empresa disse, olha, você vai entrar para o Xingu amanhã às 10 da manhã. Quando ele falou a palavra entrar,
Foi o primeiro impacto que eu tive. Cheguei em alguma coisa completamente diferente. Inácio Macedo, rei do Rio de Janeiro, ele morava lá, veio me checar. Já tinha solado com o Gênison, grande piloto. Aí eu me deu um duplo, solou, em Araguacema. Meu primeiro voo solo trabalhando foi sem GPS. Né? Um voozão complicadíssimo, era Araguaína, Conceição do Araguaia. Fala, não é possível que eu estou em Araguaína, na Belém, Brasília, e Conceição do Araguaia, mais do Araguaia, eu vou me perder. Mas foi tudo um sucesso. Nem tinha carteira ainda, já estava pegando duplo, aprendendo. Sempre o duplo ele é bom, não tem como ser ruim. Porque você está tendo a oportunidade de estar sentado ao lado de alguém que já está há tantos anos fazendo, porque é bom, né? E eu tive o prazer de ter a formação na EDRA Aeronáutica, que é em Ipiúna, no interior de São Paulo. Geralmente é assim, a gente se forma no aeroclube e volta para pegar duplo com desconhecidos, com os amigos pilotos que têm mais experiência, para ganhar experiência também, voar outro tipo de aviões e coisa assim. Aí fui para Tucumã, Redenção, Xinguá, essa é a região do sul do país. É de costume, de praxe, você voar com um piloto mais experiente durante um tempo, né? E eu sempre fui apaixonado pelos grandes. Sempre tive o interesse da aviação comercial. Então eu olhava e falava assim, um dia eu vou dominar uma máquina grande dessa. Bom piloto. Aterrissar em qualquer beiradinha de vereda assim, o avião tinha problema, ele aterrissava, consertava o avião e mandava voar. Ele chegou a transportar muito cristal na época? Chegou muito, porque naquele tempo ele ainda chegou, ele me contava umas rotas que ele fazia de Cristalândia, aqui para na Bahia, ele passava na Bahia, ia para o Espírito Santo, entregar esse cristal lá. Você decolava com o aviãozinho com 200 kg de cristal. Depois ele passou a fretar um DC-3 do Rio de Janeiro. Teve voo que trazia cerveja para Porto Nacional e voltava com cristal. Quando ele para de voar o baú, Ele vendeu para o padrinho Sebastião Sardinha. Ele realmente pousou em muitos lugares difíceis. São Félix, Mateiros, né, Prata, ali Santerê, Novo Acordo, que não tinha assim pistas, né? E garimpos. Carregava arame, carregava sal, carregava açúcar. Vim para Porto. Quando terminou todo dia, eu vim aqui para Porto. Aí eu ficava voando mais os meninos aqui, por lá e tal. Esse avião do Adi. Que avião que era? Era um 172. Nós começamos a vir para Gurupi. Para ter um voo para fazer em Gurupi, daí nós começamos a vir para Gurupi em 65. Aqui rodava por aqui, né? Formoso, Porto Nacional. Às vezes Belém do Pará, que às vezes para Belém, vender gado em Belém. Ele ficava voando ali de Carolina para Araguaína. Já desci do Cerrado. E como é que foi a experiência? O motor apagou. Você vê, eu dei sorte que tinha um limpo, eu joguei, não tive nada. Aí perto de andar, eu procurei com o motor fundiu, parou, estourou a tubulação de óleo. Eu posei bem perto do Instituto, lá no alto tem uma vargem. O avião não teve nem um arranhão. Só fez tirar o motor, colocou outro, saiu do lá mesmo. Eu não tive um acidente, eu tive muitas panes violentas que meu pai chegou nem ter. E meu pai até falava, eu nunca vi um homem tão frio para pane como você e ter sorte para ela dar em certos lugares que você conseguiu se sair bem. Você riscava, por exemplo, uma rota de A para B, né? E você tinha que chegar lá, sair de A e chegar no B lá. Custa o que custar? Custa o que custar, principalmente quando era assim, 2 horas, 3 horas em cima da mata, que você não via uma alternativa sequer, né? Então você tinha que chegar no destino. Na época que a gente voava aí, eu cheguei a fazer um seguro de vida. Porque era só mata. Voava só em cima da mata. Tudo no olho. Era referência, era uma ponta de serra, era um vale, era um morrinho, uma curva de rio. Então, era tempo é tempo, rumo é rumo, né? Era o relógio, bússola. Você não vai querer voar dentro do mau tempo num serrinha. Você tem que... Cada máquina tem a sua limitação, né? Dentro da limitação, você respeitando
interagindo com a máquina e nunca apavorando, problema zero. A pane, ela nunca avisa. A gente tem que estar preparado para quando ela vier, a gente saber saná-la ou sair da melhor maneira dela ali. Ela nunca avisa quando vem. Quando você voa, a integração entre você e a máquina, ela deve ser total. Então, não é o meu avião que teve uma pane. Foi o meu motor que parou. Eu e a máquina somos um, né? E você consegue identificar a pessoa que voa e a pessoa que pilota avião. Saindo da escola, passei uns dias ainda, até eu me firmar na advocacia. Depois eu comprei um 180. Tive a sorte de pegar o Bogó, que era primo meu, bom piloto. Deu duplo para você? Me deu duplo no 180. Ele chegou aí, montou um táxi aéreo, através do Alberto mesmo. Praticamente deu tudo para ele. Ele montou esse táxi aéreo e onde foi, a ascensão dele foi aí. Serviço aéreo? Eu voei no serviço aéreo durante o finalzinho do serviço aéreo. Pilotava que aeronave? Era um Cênica 2, Cênica 3 e voava uns 1000 no ano que tinha. Foi logo no começo da minha aviação. Realizei o meu sonho. Pronto, comandei um avião sozinho. Tirei o brevet, eu já estava com 60 anos. Você tem a sensibilidade para voar naquela pista daquele tamanho com um certo tipo de peso. É só essa diferença aí. Eu voei há algum tempo, fiquei voando com o comandante Rolim, lá em Santa Terezinha. Mas na época não, era só carta mesmo e... E no olho? No olho, só no olho. Não tinha... E não era como hoje, né? A mata era espessa, a gente voava aí 1 hora de Skyline, 1h30 em cima da mata, sem ter uma clareira para se ver nada no chão. Uma experiência espetacular para quem já voou em garimpo. E você sair de garimpo, você está pronto para voar em qualquer lugar, em qualquer condição. Eu vim em Paraguaína, que é a minha cidade natal. Né? De lá, eu vim para Palmas. Palmas já estava bem grandinho. Onde tinha o saudoso Jackson, da Aeropalmas. Né? E ali o Jackson me deu uma mão muito grande. Nada financeiro, mas ele acolheu. Assim como ele fazia com muita gente. E eu fui para o interior de São Paulo fazer minhas horas de voo, no Aeroclube de Ourinhos. Quando eu fui para o Aeroclube, eu já tinha uma certa noção. Solei com acho que 12, 15 horas de voo. Em 82 já estava voando. 82, 83 em garimpo da Forquilha, a última vez que eu fui, inclusive. Comecei em Goiânia num táxi aéreo, chama Aerotec. Comecei como copiloto no Cênica. E aqui, ele ainda voou no serviço aéreo do governo do estado, né, na gestão de Moisés Avelino. Você tem 4 comandos na mão e todos eles muito sensíveis. Você dosar qual comando você tem que dar para ele sair do chão, para ele ir para o lado, para ele ir para o outro, para ir para frente, para trás, para os lados, é onde dá uma baratinada na cabeça do piloto de helicóptero. Você tem que ter o respeito com a máquina. Você não pode ultrapassar os limites dela e também não pode deixar a máquina ultrapassar os seus. Você tem que ter esse limite dos dois. O conhecimento, eu acho que é a base de tudo. Eu tinha uns 2 aviões. PT, BCL. Tinha um APZ. Depois meu pai comprou o Cessna 140 DYX, já em 52, quando eu nasci,
que era um Cessna 140 seminovo. Fez o brevet em Maceió. E Maceió foi para Recife, fazer o curso de instrutor de voo. Ainda jovem lá em Pedro Afonso, ele falou que iria procurar um jeito de ser piloto de avião. Eu gostava mesmo de tudo quanto era tipo de comemoração que tinha com relação à aviação, eu estava junto. Quando você faz o voo solo, primeiro vez que você voa sozinho, os colegas veem que você saiu, que o instrutor saiu, te deixou sozinho e já estão preparando ali. Banho de óleo e tudo. Você chega, pausa, eles te dão um banho de óleo todinho. Naquele tempo era na bússola. Na bússola. E no olhômetro, né? No olhômetro e no mapa do colo, né? Para acompanhar A gente fazia navegação, né? Não era que nem hoje que o cara vai dormindo e o avião vai indo, né? Né? Naquele tempo não tinha piloto automático também, não, né? A gente que comandava tudo mesmo. Em 56, né? Começou as aulas, tudo quando fundaram o aeroclube. E entrei e sempre fui o primeiro. Eu, por exemplo, treinei com meu pai. Meu pai, que o avião ainda fazia os voos lá para o Maranhão, e eu passei uns 8 meses voando com meu pai, quase um ano voando com meu pai, treinando. Ele não queria me segurar o máximo possível para me passar tudo que ele tinha aprendido, né? Todos os que enfrentaram o garimpo, né? Grande escola, grandes aviadores, mas grandes aviadores mesmo que não foram todos, claro, né? Mas é uma senhora escola, o garimpo. Nunca fui um piloto de brincar. Tem uns que gostam de brincar, de tirar rasante, fazer loop, fazer aquilo. Não. Quando eu brevetei mesmo, que eu falei, eu vou para o Mato Grosso, para o Pará, para ganhar dinheiro. Só tinha 2 que entravam de baro dentro do garimpo. Adi e Modesta Parte. Era pista de 300 metros, 250 metros. A aproximação era muito complicada. Não tinha arremetida quase. A maioria das pistas de garimpo você não tinha arremetida. Então você tinha que, como diz o outro, ter sangue frio. A sensação é muito boa. Você, a todo instante, você está checando o instrumento, olhando o altímetro, olhando o RPM, olhando bússola para ver se você está certo. Então você vai checando. Mas o que eu mais gostei, João, foi do voo instrumento noturno, um voo de inteligência. Sim, mas as pistas lá no destino, as pistas são curtíssimas, dentro de verdadeiros buracos. Sim, mas eu sei fazer isso, aprendi a fazer isso, eu sei voar. Então eu vou lá. Geralmente o piloto está preparado para pânico. Tá? Você está voando, mas o sentido seu é que, né, você tem que estar preparado para um momento difícil. Eu sempre sonhava pilotando, sempre sonhava. E esses sonhos só acabaram quando eu realmente pude comandar um sozinho. O último voo que eu ainda fiz ainda foi a campanha do velho esquerdo. Né? Inclusive, terminou a campanha, o velho foi eleito, né? Falou assim, Alberto, eu quero que você forma serviço aéreo. Eu quero 2 monomotor, 3 bimotor, 5 aviões. E os pilotos você escolhe. Fui para o Pará voar com meu pai, aprender a voar com ele. O duplo foi com seu pai? Foi. Comecei com ele, mas na verdade o forte foi aqui em Palmas, né? Foi, na verdade, quem me impulsionou na aviação foi o comandante Andrezão, André Caos, o comandante Elcio Brito Barros. Você voou no Caribe por quanto tempo? Eu fiquei, João, quer ver? Comecei a voar na Copila Táxi Aéreo. Inicialmente, até aprender o macete tudinho, que o Copila, Deus o tenha, né? Ensinou demais. Darcy está aí vivo, irmão dele. Copila Táxi Aéreo era dos 2, né? Tinha 6 aviões, 4 monomotores e 2 bimotor. Ataquei o 210, então aí eu comecei a aprender realmente. Tinha o comandante Rani, que me ensinou demais da conta. Adi que está aí, hoje vive em Porto. Rani Melo está em Araguacema. Hoje é tudo, hoje eu estou voando um avião, é muito automatizado, você pega ele para decolar e pousar, o resto é tudo botão, você fica só de braço cruzado olhando ele trabalhar. Que máquina que você está voando? Um Citation Jet 2. Você foi um dos percussores do Bandeirante? Sim, dos primeiros, dos mais zoados na FAB, eu fiz mais de 3.000 horas de Bandeirante. A fase mais crítica da aviação é a decolagem, porque na decolagem ali você está dependendo 100% dos seus motores do avião.
Mas a minha evolução maior foi quando eu vim aqui para Palmas. Que aí eu já voei Turbohélice. Eu voei com o Robsonzinho em Goiás, no interior de Goiás. Aqui em Palmas, eu voava aos poucos, mas pela prática. Aí eu consegui esse emprego lá no Pará. Lá no Pará eu voava um esquilo, um B2. Já era, para um iniciante, era uma maquinona. Cada pouso é um pouso, cada decolagem é uma decolagem. E cada vez que eu vou fazer um voo, cada vez que eu ando no avião, a emoção é única também. E você não pode nunca parar de estudar, né? Sempre está se atualizando, que hoje, como o avião hoje é como os celulares, né? Todo tempo sai uma máquina nova, sai um equipamento de navegação novo, tudo hoje é muito... A tecnologia ela é muito rápida, né? Quando eu comecei na aviação, eu peguei aquela transição, estava introduzindo o GPS. Eu aprendi com o comandante Adi. Adi fala, comandante, primeiramente a máquina. Você não vai entrar no avião pensando que vai parar, isso não foi feito para parar. Não foi feito para parar. Então, experiência daquela. Ele ensina a gente, voando. Outro avião, eu vim de Redenção para Palmas, em um Curisco uma vez, e ele voando de Porto Nacional para Redenção. Falei, comandante, eu estou num Curisquinho aqui, que o trem não subiu. Ele disse, não põe esse trem em cima não, que vai dar problema. Meu pai, os últimos voos que ele fez foi em torno de 1977, 78. Ele voou tanto tempo, e nunca teve problema com o avião. Ele foi para Goiânia, foi lá onde ele fez o curso, a escolinha. Eu comprei meu avião, o Skyline e o DQR. E daí vim voar no Pará, no garimpo no Pará, né? Depois eu comprei um 206, troquei, né, o avião no 206 e voamos muito no garimpo, transportando casterita, transportando peão, transportando tudo ali. Burro. Até burro. Até burro dentro do avião a gente carregava. Praticamente hoje eu devo ter umas 30 mil horas de voo. E hoje eu tenho ainda 3 aviões, tenho 2 210 fica lá com o menino e fico aqui com o bimotor. Porque quando você sai do chão sozinho, você olha que está voando, você vê uma serra lá na frente, você vê o carro passando lá embaixo, e você olha para trás e não vê ninguém, né? Que você estava sempre acostumado a ver o seu instrutor, que o avião era o Paulistinha, que é um atrás e o outro na frente, né? Eu vi o início da Transamazônica e fiquei até o fim, né? E que avião que você pilotava nesse período? Era um Cherokee 6, Cherokee 300. Fui para os Estados Unidos buscar um avião, tive a felicidade de ir na fábrica da Rate, da King Air, hoje que é o King Air, é o avião que eu mais voei na vida. Você é da época da régua do transferidor? Sim, sim. Pé de galinha falado, é. Como é que é? Pé de galinha era um probleminha que você traçava no mapa. A gente, quando estava por cima da camada, você está lá em cima, você vê aquele mundo, aquela coisa, tudo branquinha, a coisa mais linda que existe. Comecei a voar uma aviação já de multimotores, né? Aí já fui voar Baro, 310, Navajo, King Air, né? C90, Fort Charlie, E tem a fase dos pilotos, até 500 horas, se o piloto não morrer até 500 horas, aí depois 1000 horas. Já passou de 500 horas, 1000 horas, você já começa a ter além de ter respeitado, e você tem uma prática já boa também, já tem uma experiência considerada. Quando eu aprendi a voar, não havia GPS, logicamente, ainda, né? Então a gente aprendia a voar mesmo navegando da carta para o terreno. Os municaca, Deus ajuda muito, né? Diz que Deus, nas primeiras 500 horas, Deus ajuda, leva e traz o municaca, né? Depois das 500 horas, agora tá por tua conta, se vira agora. A longevidade da carreira, da vida de um aviador, ela depende dos seus estudos, do seu treinamento, né? Dos seus cuidados. Quando você decola, você vê o mundo de outro jeito. E não só vê-lo, mas concebê-lo de outra forma. E o concebe, porque você passa a adquirir outra noção de espaço e tempo.
Atualmente você está pilotando que aeronave? É um Phenom 100, um jato fabricado pela Embraer, né, brasileiro. Naquele tempo, o piloto era tipo o rei. Você chegava, naquele tempo era só carro. Você chegava numa cidadezinha pequena, pousava lá, o povo corria tudo lá para o aeroporto para ver o piloto. Isso era bacana demais. Você tem o avião na mão, né? Você faz do avião o que você quer, né? Quando você está com ele todo dia voando, todo dia voando, você está com ele tranquilo, está com ele na mão, você bota ele onde você quer. Quando eu brevetei, você dava ele em avião, não tinha partida. Você tem que estar sempre unidade com ela. E estar sempre atrás do painel, não querer passar na frente. Aí depois passei para, eu acho que um 206. Acho não. Aí passei para um 206, né? Principalmente nos acampamentos da Transamazônica, que tinha lugares lá que você tinha que pousar na estrada da Transamazônica, né? Para atender os engenheiros, os empreiteiros. Eu caí numa decolagem, né? Caí numa decolagem no DBR. Teve um outro também perto de São Félix, seguro. O bom piloto, ele sempre respeita o limite da nave. Ele sabe, ele vai para uma aeronave, ele estuda a aeronave inteira, sabe onde pode ir com aquela máquina. Até onde ele pode ir, o que ele pode fazer com aquela máquina. Nunca passar diante do painel. Nunca passar, nunca passar. Sempre respeitar o que está ali. Respeite ali. É. Os que tentaram fazer mais do que isso não ficaram para contar a história. A cabine de comando de um avião, que a gente passa horas, 10 mil, 20 mil horas, 30 mil, dependendo da idade do aviador, dentro de uma cabine de comando, ela tem talvez muito mais, é um ambiente muito mais monástico do que a cela de um monge, né? Claro, ali você está contemplativo, né? Olhando para um horizonte, uma criação de Deus, uma dimensão imensa, profunda, misteriosa, e você se deslocando dentro dessa realidade, voando. Hoje não, você no próprio celular seu, você tem aplicativos que vai dar o consumo, qual a distância, qual o tempo, eu vejo a pista, a pousar, se tem impacto, então facilitou muito, o mundo digital aumentou muito a segurança de voo. A aviação me ensinou bastante isso aí, não só o respeito pela máquina, mas o respeito pela vida. Quanto mais você vive, mais você aprende. E na aviação, quanto mais você aprende, mais você vive. Aquele painel ali é como se fosse a sua Bíblia, né? Você tem que confiar cegamente nos seus instrumentos. Num voo por instrumento, você tem que confiar nos seus instrumentos. Num voo visual, não. No voo visual, você vai ver. E no instrumento, você não vê. Então, você só vê isso aí. E o que ele te mostrar é o que está acontecendo. E se você sair dele, você vai ter problemas graves. O dia que não tiver, não passar mais na saúde, aí tem que parar, né? Eu tive a sorte de ter meu pai, praticamente, de iniciar minha aviação com ele, de ter o duplo com ele. Quando eu fui sair de casa que eu brevetei, meu pai falou, você vai comer e dormir por aí com o meu nome. Aterrissagem forçadas e queda mesmo, chegou a 23. Eu, em 2009, eu entrei na Gol como copiloto, voei por um período de 1 ano, mas eu, como sempre fui da executiva, a minha aviação toda foi da executiva, eu preferi ficar na executiva, onde eu estou até hoje. Voava 400, 450 aviões direto em redenção. Então você ouvia isso direto. Bateu numa serra agorinha ali, então era direto, bicho. Você voando, tinha que fazer fila para você passar em redenção. Voar é uma arte que corresponde ao mais profundo dos desejos humanos. E quando a habilidade ela corresponde diretamente a esse desejo, aí você fica bom aviador.